Nicholas Albuquerque sempre foi um homem frio, calculista e focado em seus negócios. Aos 38 anos, já havia conquistado um império no ramo da tecnologia e vivia rodeado de luxos. Mansões, carros esportivos, viagens exclusivas. Tudo estava sob seu controle. Tudo, exceto um detalhe: sua esposa, Helena. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Helena era doce, compreensiva e sempre via o melhor nas pessoas. Diferente de Nicholas, que enxergava o mundo como um jogo de interesses, Helena acreditava na bondade e no poder do amor. Sempre disposta a ajudar, ela fazia caridade, tratava os funcionários com respeito e tentava, de todas as formas, suavizar o coração duro do marido. Mas, para Nicholas, aquilo era um incômodo. Nicholas não percebeu de imediato o peso da ruína. No começo, acreditava que era apenas uma fase, um contratempo passageiro que logo se resolveria. Ele sempre foi um homem de negócios frios e calculistas, alguém que sabia exatamente como manipular as situações a seu favor. Mas, dessa vez, as cartas que jogou não foram suficientes para reverter o desastre iminente. Os credores começaram a pressioná-lo. Contratos foram rompidos. Parceiros que antes o bajulavam começaram a se afastar, fingindo não vê-lo em eventos sociais. O poder que tanto ostentava desmoronava diante de seus olhos. E, pela primeira vez, Nicholas sentiu o gosto amargo do fracasso. Ele tentou se agarrar ao que restava, mas era como segurar areia escorrendo entre os dedos. Cada tentativa de reerguer a empresa falhava, e o peso de suas próprias decisões começou a esmagá-lo. Antes, ele sempre acreditou que o mundo era um jogo onde apenas os mais fortes sobreviviam. Agora, ele sentia na pele o que era estar do outro lado da moeda. O luxo que antes o cercava foi se desfazendo aos poucos. Carros vendidos, propriedades confiscadas. O nome que um dia impunha respeito agora era associado à falência e fracasso. Pessoas que juravam lealdade desapareceram no momento em que perceberam que ele não tinha mais nada a oferecer. O orgulho o impediu de admitir sua queda, mas a realidade se impôs cruelmente. Em uma noite silenciosa, sentado no sofá desgastado de um apartamento modesto que mal lembrava a grandiosidade de sua antiga casa, Nicholas se permitiu encarar a verdade. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente sozinho. Sua mente, antes ocupada com números, lucros e estratégias, começou a revisitar o passado. Helena. Seu nome veio como um sussurro incômodo, um eco de algo que ele havia enterrado junto com o que chamava de sentimentalismo. Ele afastou o pensamento, mas não conseguiu impedir que as lembranças retornassem, implacáveis. Recordou-se do olhar magoado dela no dia em que a expulsou de sua vida. Lembrou-se de como ela sempre olhava com esperança, como se acreditasse que havia algo de bom dentro dele. E ele desprezou isso. Ele a desprezou. Mas agora, quando tudo se desfez, ele começou a entender o que ela via. Helena nunca foi fraca. Pelo contrário, foi a única pessoa que realmente teve coragem de amar sem esperar nada em troca. E ele, em sua arrogância, viu isso como um defeito, como uma falha de caráter. A lembrança pesava como chumbo em seu peito. Onde ela estaria agora? Será que seguiu em frente? Será que ainda se lembrava dele? Ou ele se tornará apenas uma cicatriz em sua memória? A dúvida o corroía. Os dias passaram, e o vazio dentro de Nicholas se expandia. Ele tentou voltar ao mercado, tentou recuperar sua reputação, mas parecia que o universo finalmente havia lhe dado as costas. Tudo que construiu desmoronou como um castelo de areia atingido pela maré. Sem escolhas,
Começou a viver de maneira que jamais imaginou. Ele, que um dia teve tudo, agora precisava racionar cada centavo. O homem que desprezava os fracos agora se via lutando para não se tornar um deles. Pela primeira vez, ele compreendia o que era estar na pele das pessoas que sempre julgou inferiores. Certa noite, ao caminhar sem rumo pelas ruas da cidade, passou por um grupo de pessoas distribuindo comida para moradores de rua. A cena lhe trouxe lembranças de Helena. Quantas vezes a viu fazendo exatamente aquilo? Quantas vezes zombou de sua bondade? Sem perceber, seus passos o levaram até um banco de praça. Sentou-se e fechou os olhos por um instante. O vento frio da noite acariciava seu rosto, e ele sentiu uma pontada de algo que não reconhecia bem. Remorso. Arrependimento. O destino, que ele sempre acreditou controlar, agora o colocava no lugar de quem mais desprezou. Mas e agora? O que faria com essa nova percepção? Ainda havia tempo para consertar algo? Ou o passado era apenas uma ferida que ele teria que carregar pelo resto da vida? Naquele instante, pela primeira vez em anos, Nicholas desejou voltar no tempo. Mas o tempo não perdoa. E a única coisa que lhe restava era encarar as consequências de suas escolhas. Nicholas ficou parado por alguns instantes, observando Helena se afastar com passos firmes, confiante, como se não carregasse nenhuma sombra do passado. Ele sentiu um aperto no peito. Durante anos, ele acreditou que o mundo girava ao seu redor, que o poder e o dinheiro eram tudo. Agora, vendo Helena seguir sua vida sem carregar o peso do que ele lhe fez, ele percebeu algo que jamais imaginaria. Talvez ele nunca tenha sido realmente importante para ela. Ele se virou devagar, caminhando sem rumo pelas ruas movimentadas da cidade. Cada rosto que passava por ele parecia desconhecê-lo, como se nunca tivesse sido o homem que frequentava colunas sociais e fechava negócios bilionários com um aperto de mão. Sentiu-se pequeno, invisível, e essa sensação consumia de dentro para fora. Naquela noite, sentado no colchão gasto de seu pequeno apartamento, Nicholas se pegou encarando o teto. Seus pensamentos estavam caóticos. Lembrou-se de cada momento em que ignorou Helena, de cada palavra fria que dirigiu a ela, de como a menosprezou. Ele nunca imaginou que um dia seria ele quem ficaria para trás. A ironia disso o sufocava. Os dias seguintes foram preenchidos por uma inquietação desconhecida. Nicholas passou a buscar notícias sobre Helena, a ler sobre sua organização, a acompanhar entrevistas onde ela falava com doçura e firmeza sobre seu trabalho. Quanto mais descobria, mais admirava a mulher que, em sua arrogância, um dia julgou insignificante. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas curiosidade, que seu orgulho ferido precisava ser remendado. Mas, no fundo, sabia que era mais do que isso. Ele queria entender como Helena conseguiu se tornar essa pessoa incrível, enquanto ele, que sempre se achou superior, agora não passava de uma sombra do que fora. Certa tarde, tomou coragem e foi até a sede da organização beneficente. Do lado de fora, observou mulheres entrando e saindo, algumas segurando crianças pela mão, outras com expressões aliviadas. Podia sentir a energia de mudança naquele lugar, algo que nunca esteve presente no mundo em que ele viveu. Foi quando a viu novamente. Helena saía do prédio, conversando com uma mulher mais velha. Ela ria, e havia uma leveza em seu semblante que Nicholas nunca percebeu antes. Quando os olhos dela encontraram os dele, Helena não demonstrou surpresa nem desconforto. Apenas parou por um instante, deu um leve aceno de cabeça e continuou seu caminho. O gesto foi pequeno, mas carregado de significado. Nicholas sentiu o impacto como um soco.
Ela não o odiava. Não guardava rancor. Mas também não sentia necessidade de mantê-lo por perto. Ele, que tanto se orgulhava de ser o centro das atenções, agora era apenas um detalhe irrelevante na vida dela. Os dias se arrastaram, e Nicholas percebeu que não conseguia simplesmente seguir adiante. Ele precisava fazer algo. Não para impressioná-la, nem para recuperar o que perderá, mas porque, pela primeira vez, desejava genuinamente ser alguém melhor. Nicholas ficou ali, imóvel, observando o vazio que Helena deixou atrás de si. A praça parecia mais silenciosa do que nunca. O ar, geralmente cheio de uma energia frenética, estava pesado, carregado de uma sensação de perda que ele não conseguia mais afastar. O homem que antes via a vida como uma sucessão de conquistas e bens materiais agora se via diante de um abismo emocional, que nem mesmo seu orgulho poderia preencher. A perda de Helena foi como uma lâmina afiada cortando o que restava de sua segurança. Ele pensou nas semanas, meses e até anos que passou ignorando o que realmente importava. No início, quando ela entrou em sua vida, ele a tratou como algo passageiro, alguém com quem poderia se divertir, mas sem verdadeiramente se importar. Ela, sempre tão profunda, tão generosa, passou a ser apenas uma entre tantas pessoas que ele via como insignificantes. O conceito de simplicidade que ela trazia, a maneira como ela via o mundo, o modo como ela se entregava às causas que ele nunca sequer cogitou, eram apenas detalhes pequenos demais para despertar nele qualquer tipo de interesse real. Mas, enquanto observava a praça deserta, ele se deu conta de que, ao longo dos meses em que tentou mudar sua forma de ver o mundo, Helena já havia se transformado em algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ela cresceu sem ele. Ela havia se tornado uma força, uma mulher cujas ideias e ideais agora eram seguidos por muitos. Seus pensamentos sobre justiça social e mudanças reais nas comunidades eram escutados por pessoas influentes. Ela não precisava mais dele, e ele sabia disso com uma clareza dolorosa. Aquela noite, enquanto a brisa suave da cidade balançava as árvores ao redor da praça, Nicholas sentiu-se completamente perdido. Era como se ele estivesse diante de um espelho que refletia tudo o que ele havia sido, e tudo o que não era mais. Cada uma das suas escolhas, os erros, as palavras que ele nunca disse, as oportunidades que ele deixou passar, estavam ali, visíveis e implacáveis, diante dos seus olhos. Helena, no entanto, parecia não carregar mais aquela melancolia. Ela se tornará algo inatingível, uma mulher que transcendeu o sofrimento que um dia ele causou. Ele se perguntou se ela ainda lembrava dele, se a dor que ele causou em sua vida ainda reverberava de alguma forma. Ou se, talvez, ela havia aprendido a ser inteira sem ele, com um brilho próprio que ele nunca fora capaz de ver. A mente de Nicholas se tornou um turbilhão de pensamentos desconexos. O que ele faria agora? Como poderia consertar o que estava irremediavelmente quebrado? Ele queria voltar atrás, queria pedir desculpas, queria abraçá-la e pedir perdão por todas as vezes que fez de sua vida uma experiência amargurada. Mas sabia que ela, Helena, já não precisava dele. Ela havia seguido em frente, talvez sem olhar para trás, talvez com a memória dele já apagada, deixando para trás um homem que ficou preso ao próprio ego. Quando finalmente se virou para deixar a praça, sentiu um peso nos ombros, como se o mundo tivesse tomado de volta tudo o que ele uma vez achou que possuía. Cada passo que dava afastava-o mais da mulher que poderia ter sido sua, da chance de reconectar-se com o ser humano que ele, por tanto tempo, ignorou. Era tarde demais. Helena havia escolhido sua liberdade, seu próprio crescimento, e ele ficou para trás, preso às amarras de seu próprio orgulho.
E, nesse momento, Nicholas entendeu algo profundo. Não era o mundo que ele precisava mudar, mas a si mesmo. Ele havia falhado em ver a beleza da vida de uma maneira simples, em perceber que os verdadeiros tesouros não eram as riquezas, mas as conexões humanas, as pequenas ações de bondade e os momentos de pureza de alma. Ele olhou para o céu, sentindo pela primeira vez a tranquilidade que Helena sempre transmitirá, mas não de maneira suave como ela. Para ele, agora, o céu parecia distante, como se estivesse olhando para um horizonte que jamais poderia alcançar. O som das folhas ao vento era o único companheiro de seus pensamentos, e, enquanto ele se afastava, a sensação de perda se tornava cada vez mais profunda. Ele sabia que nunca mais poderia ser o homem que ela precisaria, nunca mais poderia ser aquele que ela amou. A dor dessa realidade cortou como uma lâmina, mas era a única verdade que ele agora podia aceitar. Helena havia sido grande. Ela se fez grande sem ele. E a verdade era que, no fundo, ela sempre foi grande. E ele? Ele ainda estava tentando descobrir o que realmente significava ser alguém no mundo. E, com esse peso no coração, Nicholas seguiu seu caminho, sem saber se algum dia encontraria seu lugar.